Então o mundo espiritual sempre vai estar ligado àquilo que o homem faz, seja o diabo ou Deus. Vou repetir, tudo que o homem faz está relacionado ao mundo espiritual, a Deus ou ao diabo. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha, contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Primeiro, Jesus ensinou aqui: não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Pois então, não cai um pardal em terra se não for por consentimento do Deus Criador. Amém? Até aqui? Então, tudo que acontece nesse mundo precisa ter a permissão de Deus? Segundo o texto, sim. Tudo. Então aí já mostra que o mundo espiritual tem participação no que acontece aqui no mundo físico. Porque se para um pardal cair em terra, Deus tem que permitir, então logo o mundo material e físico dependem que Deus, o Criador, libere, permita. Lembra que eu falei que tudo que o ser humano faz nessa terra tem a participação espiritual de Deus ou do maligno. Porque no texto seguinte que eu li, que os irmãos também leram, está dizendo que vocês estavam mortos nos pecados de vocês e transgressões. Capítulo 2 de Efésios, logo no comecinho. Quando seguiam a presente ordem deste mundo. Então nós, irmãos, antes de Cristo, nós andávamos na ordem do mundo. Na ordem do mundo. Era o mundo que determinava a nossa vida. É isso que o texto está dizendo. Está lá, ó. Quando seguiam a presente ordem deste mundo. Agora olha o que ele vai continuar dizendo. E o príncipe do poder do ar. De quem que ele está falando aqui? Diabo. Nós seguíamos, é isso que ele está falando, ó. Quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, nós seguíamos aquilo que o diabo determinava na nossa vida. É isso que o texto está dizendo. Na Almeida diz segundo o príncipe da potestade do ar. Então assim que nós vivíamos, ou seja, éramos escravos do diabo. E nós vamos ver mais textos aqui que mostram isso para nós. Lembra que eu disse? Tudo que o ser humano faz, ele faz ou debaixo da mão de Deus ou debaixo da mão do diabo. Ah, não, eu faço sozinho. Eu não sigo a Deus não, mas também diabo não controla a minha vida não. Controla porque o texto está dizendo que sim. E eu vou mostrar outros textos que mostram que o mundo espiritual é que governa o mundo material, o mundo físico, irmãos. E ele continua. O espírito que agora está atuando, ou na Almeida diz operando, nos que vivem na desobediência. Olha só. Então aqueles que estão na desobediência estão debaixo dessa influência. E aqueles que estão na obediência estão na influência e na direção do Espírito de Deus.
Mas o crente também pode dar lugar ao diabo, porque a Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Então o crente tem que estar vigilante também. Vocês se lembram de Pedro? Quando Jesus disse para os discípulos tudo que ele haveria de sofrer, Pedro chega para Jesus e fala: não, Senhor, longe de ti passar por tudo isso, sofrer tudo isso, ninguém vai te pegar não, Jesus, vai te prender não. Jesus olha para Pedro e fala assim: para trás de mim, Satanás, você cuida das coisas dos homens, eu cuido das coisas do meu Pai que está nos céus. Não foi assim? Pedro tentou dar uma bajulada em Jesus, né? Dizer: não, Senhor, ninguém vai te prender não, longe de ti passar pela cruz por tudo isso. E Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Ou seja, Pedro ali estava deixando o diabo influenciar os pensamentos dele. Então o crente também precisa vigiar, para que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos não recebam influência do adversário. E aonde que ele atua? Na nossa carne, nas paixões da nossa carne. E por isso Jesus disse para Pedro, para o diabo na verdade: você cuida das coisas dos homens, eu cuido das coisas do meu Pai que está no céu. Então olha só, das coisas dos homens. Quais homens? Aqueles que não estão debaixo da vontade do Senhor. Então eu acredito que esse texto que Jesus está falando é de todos aqueles que não entregaram a vida a Cristo ainda. Existe uma influência demoníaca. E quando essa pessoa volta às práticas que ela antes praticava, antes de Cristo, o diabo então volta para essa casa e leva com ele 7 espíritos piores. Então o estado dessa pessoa se torna pior do que o estado que ela estava antes de conhecer a Cristo. Eu já disse aqui, por isso que às vezes a gente vê pessoas desviadas fazendo coisas piores do que elas faziam antes de conhecer Jesus. E a gente fica até assustado com as atitudes dessas pessoas, porque agora ela está sob uma influência maior demoníaca. E nós vamos ver agora outros textos que mostram isso. Que de fato, essa influência maligna está por toda parte. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Aqui, vamos destacar, irmãos, contra os dominadores deste mundo de trevas. A Bíblia fala que nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então veja bem que Paulo está falando: olha, quando vocês têm uma luta contra alguém, uma dificuldade com as pessoas, saibam que essa luta não está sendo travada com pessoas, mas é contra aquilo que está por trás dessas pessoas. Olha bem, irmãos. Ele está deixando claro aqui que as nossas lutas não são contra as pessoas, mostrando que as pessoas não estão sozinhas. Existe um mundo espiritual por trás disso, que sempre há uma influência maligna contra os dominadores deste mundo de trevas, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus.
O Deus deste século. De quem que ele está falando aqui, irmãos? O Deus deste século? Quem é esse Deus aqui? Ele está falando o Deus que atua na vida dos incrédulos. Cegou o entendimento dos incrédulos. De quais incrédulos? Todos. Todos aqueles que não estão em Cristo ainda estão cegos espiritualmente. E quem está cegando eles? O diabo. E por que isso é tão importante? Para a gente entender que mundo é mundo, igreja é igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque senão a gente se pega admirando certas coisas no mundo e achando bonito. E nem nos damos conta de que ali existe uma influência demoníaca. Eu vejo muito isso nesses programas de música, onde se coloca crianças para cantarem músicas mundanas em concurso de voz. E aí as pessoas, os crentes, ficam assistindo e admirando aquelas crianças cantando. Crianças sendo incentivadas a serem famosas no mundo, a cantarem para o mundo. Crianças que depois de um certo tempo vão começar a amar esse mundo, a glória do mundo, a fama do mundo. Aquela fama que o diabo falou com Jesus que daria para ele. Não foi assim que o diabo falou para Jesus? Se você me adorar, eu vou te dar a glória dos reinos. Foi ou não foi, irmãos? Aí a gente olha a fama dos ídolos, a fama dos atores, das atrizes, dos atletas, a fama dos cantores, e a gente começa a aplaudir no nosso coração essa fama. A fama que o diabo prometeu não, né? Disse para Jesus que daria se ele adorasse. E a gente não entende, não, isso aí é mundo. Isso aí está debaixo de influência demoníaca, a idolatria. Músicas que não glorificam a Deus e que vão levar tanta gente para a incredulidade. E às vezes a gente não entende, irmãos, que isso é o lugar onde o diabo opera. É o lugar onde ele atua. Olha mais aqui, Sabemos que somos de quem? E que o mundo inteiro jaz no maligno. Você entende como que existe algo no mundo espiritual controlando a vida das pessoas lá fora? E a gente precisa entender isso para a gente não começar a admirar o mundo. Eu não gosto, irmãos, quando eu ouço, sabe o quê? Jovens dizendo assim: não, mas o mundo oferece muita coisa, a igreja oferece pouco. Ah, é? Você sabe o que o mundo oferece? Morte. Porque em Gálatas 6, do 7 ao 9, diz assim: de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele colherá. Aquele que semeia na carne colherá destruição. Aquele que semeia no Espírito colherá vida eterna. O Salmo 91, você acha que é pouca coisa que está ali? Eu considero muita coisa, irmãos. O Salmo 121, ele guardará a tua entrada e a tua saída, ele não dorme, não cochila, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Irmãos, a Bíblia tem tantas promessas para os jovens, para nós, para as crianças, para todos. O mundo tem o quê? Engano, mentira, morte prematura, doença. O mundo, o diabo, é que é o Deus deste século. Então não é sábio dizer isso, que o mundo tem muita coisa para oferecer. A igreja, a palavra de Deus, não. É errado. Se você olhar o salmista Davi falando de Deus, falando das maravilhas do Senhor, ele chega a dizer assim: Senhor, são incontáveis as tuas obras,
Eu jamais poderia numerar todos os teus feitos, porque ele se maravilhava, ele se deleitava na bondade do Senhor, na fidelidade do Senhor, em tudo que Deus tem para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa casa, para o nosso futuro. Ele diz: eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de paz, não de mal, para vos dar um futuro e esperança. Jeremias 29, 11. Então, irmãos, a gente tem que descobrir, na verdade, o que nos pertence em Cristo. Quinta-feira que vem nós vamos aprender como lidar com tudo isso, tá? São 2 quintas esse tema. Hoje a gente só está se situando, entendendo esse mundo espiritual. Semana que vem a gente vai entender como lidar com isso. Olha mais o que a Bíblia nos ensina. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos de quem? Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Então quando a pessoa fala assim: eu odeio aquela pessoa, então você é filho do diabo, você não é filho de Deus. Porque a Bíblia está dizendo assim, nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Então os filhos de Deus praticam justiça, aquilo que é correto aos olhos do Senhor. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então na sua vida o diabo não tem que ficar agindo. Por quê? Porque Deus destruiu as obras do diabo através de Cristo. Então agora o diabo não tem poder mais na vida do crente, irmãos. Ele não tem essa liberdade para chegar, fazer e acontecer na vida do crente como ele tem na vida do ímpio. Então nós precisamos saber disso. Deus, quando ele olha para a terra, ele vê, existe um selo de Deus em nós, existe o Espírito Santo habitando nos filhos de Deus. Enquanto ele olha, ele vê os filhos das trevas e os filhos da luz. É para a gente, então, menosprezar aqueles que não são? Claro que não. É para a gente entender que nós não podemos viver na prática, na mesma prática daquelas pessoas que estão em trevas. Porque se a gente quiser viver na mesma prática daqueles que estão em trevas, nós seremos corrigidos pelo Senhor. Porque Ele corrige todo aquele que Ele toma por filho. Então o melhor para mim é viver como um filho da luz, um filho de Deus. Porque assim eu tenho promessas para a minha vida. E não ficar admirando as trevas lá fora. Por isso que é importante. A gente tem que olhar para quem está de fora com misericórdia, com amor, com sabedoria, com discernimento. É assim que o Filho de Deus olha. Às vezes a igreja olha para o ímpio bem-sucedido, como se o ímpio fosse alguma coisa e como se o crente não fosse nada. Às vezes a igreja está olhando assim, está admirando os ímpios. Aquele ímpio é tão famoso, né? Tem tanto dinheiro, é tão inteligente. Ele é inteligente, então por que ele está seguindo Jesus? Enquanto o mundo está olhando para a igreja com menosprezo. Porque a igreja se coloca como nada, sendo que deveria ser o contrário. Quando a igreja anda honrando o Senhor, Deus honra a igreja. Deus promove os filhos dele. Não foi assim com Daniel, não foi assim com José e com tantos outros na Bíblia. Aqueles que se submeteram, andaram em obediência, em fé, fizeram o quê? Se tornaram líderes, se destacaram e honraram o nome do Senhor. Então é assim que a igreja tem que viver, como filhos do Rei, filhos de Deus. No verso 19, no capítulo 2 aos Efésios, diz que nós não somos estrangeiros mais,
nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Membros da família de Deus. Você pensa, o que é um membro da família de Deus? É aquele que se assenta à mesa com o pai para comer. Jesus não falou isso para a mulher cananeia? Não é certo tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. O pão é seu. E o que era o pão lá? Que Jesus não disse que não ia dar para ela. O que ela estava pedindo? A libertação da filha dela, que estava terrivelmente endemoniada em casa. E Jesus disse, não, o pão é dos filhos, olha, a cura, a libertação é dos filhos. E muitos filhos de Deus, irmãos, nem sabem o que pertence a eles, o pão que pertence a eles. Mas a mulher, mesmo não sendo parte dos filhos, recebeu, porque ela creu. Ela disse, Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus senhores. Ela creu no amor de Jesus. E Jesus gostou daquilo. Ele disse, mulher, grande é a tua fé. Seja feito como tu queres. E a filha dela foi liberta. Irmãos, até o ímpio, quando ele clama de todo o coração, ele recebe. E às vezes nós não estamos crendo que Deus quer, já nos deu, pertence a nós já, né? O pão dos filhos. Tem mais algo que eu quero... E por que Deus permite esse mal? Por que Deus permite o diabo ainda ter tanto controle sobre a vida das pessoas? E até influenciar certos crentes que dão lugar para ele. Por quê? Por que o diabo ainda está no mundo? A Sofia já me perguntou isso várias vezes. Por que Deus deixou o diabo tentar Adão e Eva? Por quê? Se Deus é bom, olha a pergunta dela, se Deus é bom, por que ele deixou o diabo ficar lá no jardim? Por quê, irmãos? Porque Deus tem a fé. O apóstolo Pedro fala que a nossa fé é mais valiosa que o ouro provado, purificado no fogo. A fé para Deus é algo valiosíssimo. Então, o diabo, ele está no mundo ainda para que as pessoas sejam provadas se elas vão ceder à tentação ou se elas vão aceitar a palavra, a bondade, a fidelidade do nosso Deus. Se elas vão ceder ao pecado ou se elas vão se agarrar na justiça de Deus, nas obras de Deus, na santidade de Deus. Porque Jesus fala assim, não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, o diabo vai lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. Então o diabo está aí, irmãos, para provar, para que a nossa fé seja provada. Mas por que Deus faz isso? Porque Deus dá um valor à nossa fé. E pela fé, nós apagamos os dardos inflamados do maligno. Não é assim que Paulo fala? Revistam-se da armadura de Deus, do escudo da fé, o qual apaga os dardos inflamados do maligno. O escudo da fé. É pela fé que o justo vive. E assim o adversário não pode nos atingir, quando nós andamos pela fé. Por isso Paulo diz, combata, Timóteo, o bom combate da fé. Por isso a nossa fé tem que estar fortalecida. A gente tem que entender o que é fé. A gente tem que se apropriar da palavra de Deus, crer na palavra de Deus, ficar com ela, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Também foi o adversário que tentou
a Eva, Adão e Eva, não foi? Ele estava lá por isso, para provar a obediência dos dois. Com Jó, quem foi lá e aprontou na vida de Jó para provar a fé de Jó? Não foi o diabo? Então o adversário está aí para nós colocarmos a nossa fé em ação. Depois do milênio, dos 1000 anos do reinado de Cristo, e aí, irmãos, o que está dizendo aqui? Que o diabo vai, antes do diabo chegar a ser solto, as pessoas vão estar vivendo aqui. E Jesus reinando lá de Jerusalém os 1000 anos. E quando o diabo chega e tenta, essas pessoas vão ceder a ele e vão se levantar contra Cristo. E aí você vai ver no verso 9, dizendo que um fogo vai cair do céu e consumir essas pessoas. E aí o diabo vai ser lançado definitivamente no lago de fogo e enxofre. Então mostrando que ele sempre tem esse papel de quê? De tentar, é o tentador. Aqui chamou de sedutor. Mas se nós estamos fortes em Deus, nós não vamos ceder ao diabo. O Senhor é misericordioso para nos fortalecer, para nos dar graça. Por isso que a gente tem que estar aqui, para aprender essas coisas, entender. Porque nós temos familiares que ainda não servem a Cristo.